Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de cura e libertação. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 12. Jesus cura dois cegos. O texto base que nós vamos utilizar é o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículos 27 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cautelai-vos, de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução do nosso estudo. Jesus cura dois homens cegos que reconhecem Cristo como o Messias, ao invocá-lo como filho de Davi, confirmando então a ideia disseminada no meio do povo israelita que o Messias viria da descendência de Davi, isto conforme prescreve as Escrituras. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura de dois homens cegos. Realizando então uma exegese desta narrativa do texto bíblico, os cegos, eles seguiam Jesus clamando pela sua compaixão. Os cegos seguiam Jesus clamando pela sua compaixão. Jesus, saindo da casa de Jairo, onde ressuscitara a filha dele, dois homens cegos, ajudados por outras pessoas, seguiam Jesus e clamaram pela compaixão do filho de Davi. Título denominado a Jesus, reconhecendo então como o Messias, o Salvador dos israelitas e da humanidade. Profetizado nas Escrituras que o Messias viria da descendência de Davi. Os cegos, ao seguirem Jesus, clamando pela sua compaixão, invocando-o como filho de Davi, Jesus então sonda a manifestação de fé dos dois cegos. Jesus ele entra na casa de Pedro, normalmente era a casa onde ele costumava descansar, e para lá os cegos afluíram ao seu encontro, aproximaram-se dele. Então Jesus perguntou aos cegos se eles tinham a fé que seriam curados da cegueira por ele, o próprio Senhor Jesus.
Os cegos então responderam que sim, chamando Jesus de Senhor. Portanto, neste momento, os cegos manifestam a fé de que Jesus teria o poder para curá-los e também o chamam de Senhor, reconhecendo então Jesus como o Messias, o filho de Davi. Após este diálogo, Jesus então, vendo a fé destes dois homens, toca os olhos dos cegos. E os dois são curados. Diante da resposta dos dois cegos, Jesus toca nos olhos dos cegos, dizendo que a cura deles seja realizada segundo o nível, o grau de fé que eles manifestaram diante de Jesus. E assim, os dois, de forma instantânea, foram curados da cegueira. E apesar da ordenança do Senhor Jesus de que eles não propagassem este milagre, eles saíram, desobedeceram ao Senhor e divulgaram a fama de Jesus em toda a região. Feito então esta narrativa do texto bíblico, nós passemos agora a compreender que ensinamentos espirituais nós podemos extrair desta cura dos dois cegos. E o primeiro ensinamento que nós podemos extrair desta cura de dois cegos é que nós devemos buscar a presença de Deus. Os dois cegos, apesar de suas restrições, eles não envidaram esforços em buscar com humildade, porque reconheceram Jesus como filho de Davi, reconheceram Jesus como Senhor, reconheceram que Jesus tem o poder para curá-los. Então eles buscaram a Jesus com humildade e com diligência, isto é, um esforço, até mesmo além da sua capacidade. E buscaram essa a presença do Senhor Jesus, não contemplando ou não olhando para as distâncias terrenas que teriam que vencer, até mesmo com aclives e declives, com altos e baixos do terreno. Não olharam para a multidão que se colocava como um obstáculo entre eles e o próprio Senhor Jesus. E também não olharam para a dificuldade de mobilidade, já que eles eram cegos. E, portanto, foram ajudados para que chegasse a presença do Senhor. Então, todas essas dificuldades, adversidades, não foram suficientes para impedir que eles chegassem à presença de Deus. Portanto, que nós podemos aprender com estes dois homens cegos é que nós não podemos consentir, ou melhor dizendo, nós não podemos concordar nem admitir que qualquer dificuldade venha a nos impedir buscar a presença de Deus. Então, neste ponto que nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade,
que comanda o nosso corpo é de não envidar esforços para buscar com humildade e com diligência a presença de Deus. Nada pode nos impedir de chegar à presença do Senhor. Coloquemos isso na nossa mente. Segundo ensinamento, devemos exercer a fé racional no Senhor Jesus. Cristo realizou inumeráveis curas físicas em muitas pessoas, mas de um modo geral, ele interpelou a pessoa que iria ser curada se ela tinha fé que ela seria curada. Em outras curas que ele realizou, ele não perguntou às pessoas absolutamente nada. Nada. Quem recebeu a cura. Então nós presumimos, e aí, vamos dizer assim, é uma presunção, é uma conclusão, dedutiva de que quando ele não perguntava nada ao doente, ele realizava a cura por compaixão daquela pessoa. E quando ele perguntava, pela manifesta fé do doente, era para mostrar alguns pontos fundamentais que nós temos que conhecer sobre a questão da nossa fé racional. Uma fé que não é motivada, nem dirigida, nem presidida por emoções, mas por uma fé racional, racionalidade. Então, nós deduzimos isso. Quando ele não perguntava ao doente, é porque, então, ele tinha compaixão, misericórdia, aquela pessoa e curava. E quando ele perguntava, era por estes motivos que nós vamos passar a discernir agora. Primeiro, ele queria mostrar, e hoje, quando ele realiza as curas, milagres, sinais, prodígios no meio do seu povo, o que ele quer mostrar é que ele não é um operador de curas e milagres. Jesus não é um curandeiro para as pessoas o procurarem para apenas receber a cura. Hoje, muitas pessoas vão em busca de Jesus porque querem uma contrapartida, uma bênção. E muitos, então, colocam que Jesus, ele é o curandeiro. Não, Jesus é o médico dos médicos. Ele cura, mas ele não quer que nós peguemos a presença dele apenas crendo que ele pode nos curar. Ele não quer isso. Ele quer nos ensinar muito mais do que isso. Sabe o que ele deseja ensinar? E ensinou aqueles dois homens? É que as pessoas precisam também da cura da alma. Nós precisamos, em primeiro lugar, da cura da alma. Então, Jesus desejava ensinar que as pessoas precisavam também da cura da alma, porque eram pecadores. Nós somos pecadores e nós necessitamos então da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. A cura da alma é a nossa prioridade.
Jesus também, em terceiro lugar, ele queria mostrar, quando ele pergunta, você crê que eu posso lhe curar? Você pode ser curado? Então Jesus nos mostra que o exercício da fé racional é um fator essencial para a manifestação do poder de Deus. Então o poder de Deus é uma reação a uma ação de fé sobre a nossa vida e para uma plena comunhão com Ele. Então, quando eu exercito a minha fé racional, isso determina uma reação do Senhor para que Ele responda a esta minha fé. Segundo a vontade dEle, não da minha fé. Então, ele mostra isso. Nós devemos exercer uma fé racional para que o poder dele se manifeste na nossa vida e para que nós tenhamos comunhão plena com ele. A fé é um grande instrumento para termos, então, uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. E por último, Jesus nos ensina que a fé racional nos leva a compreender que nossa alma precisa de alimento espiritual para viver uma vida abundante em Cristo Jesus, para viver uma vida piedosa. Então, assim como nós cristãos, e assim como a gente precisa do alimento físico para a mantença do corpo, do funcionamento do corpo, vamos dizer assim, da máquina humana, nós precisamos cada dia do alimento espiritual para sustentar a nossa alma, para sustentar a nossa comunhão com Deus, para sustentar a nossa intimidade com o Senhor, o conhecimento do Senhor, a compreensão do Senhor é o alimento da alma, o alimento espiritual. Portanto, Jesus quis mostrar isso aí. E todas as vezes que Jesus realiza sinais, prodígios, maravilhas e curas, é com este objetivo. Concluindo então o nosso estudo de hoje, neste estudo contemplamos a cura de 2 cegos que pela fé, de forma diligente, não se desanimaram conforme a condição física e viviam de não enxergar nada. Esses homens descobriram em Jesus, ao abrirem os olhos, 2 modalidades de cura: a material, concernente à cura da cegueira física, e a espiritual, quando os seus olhos espirituais foram abertos para contemplar a salvação e a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Buscar a presença de Deus e exercer uma fé racional são exercícios práticos de uma vida piedosa cristã. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo do conjunto de milagres de cura e libertação, nós vamos estudar o milagre de número 13. Jesus liberta o endemoniado mudo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Boa Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus, com uma condição: se Deus permitir.